Olá, você está no Arena EE, eu sou a Alessandra Gonzaga. Eu sou Marcelo do Carmo. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre narcisismo. Nossa. Pois é, né? Eu acho que eu vou ajeitar aqui né? também, ver se tá tudo ok. Se fosse só isso, tava bom, né? E a gente vai testar um formato novo aqui no Arena EE. A gente vai fazer 4 blocos de 15 minutos para facilitar que você que está nos assistindo possa ter certeza aí que se quer avançar um pouquinho, né? Para ver um tema mais específico, a gente vai ter sempre aqui 4 assuntos dentro do tema central. É um trabalho de organização, né? Nós vamos primeiro saudar os ouvintes, né? Isso. Então, queria desejar boas-vindas, né, a quem está nos assistindo pela Rede Sul, né, que é o canal 11 da NET, ou então o canal 55 da UHF, né, na TV aberta. Agradecer quem está nos assistindo pelas nossas redes sociais, né, pelo @ConexãoIE no YouTube, no Spotify. Para você que está aí no norte do país, né? Que inveja, porque está esfriando aqui. Né? Eu adoro um friozinho. Há controvérsias, né? E agradecer também, né, os nossos patrocinadores, né? O Senex, o Centro de Excelência Empresarial, e a Consulpaz. Muito bem, obrigada. Qual que é a pauta hoje, Ali? Vamos lá. Então vamos falar em 4 blocos, como eu disse. No primeiro bloco a gente vai caracterizar narcisismo e vamos explicar o que é essa condição, se é uma condição que todo mundo tem um pouco, como é que é isso, né? Depois a gente vai trazer o narcisismo para as redes sociais, porque a gente está vivendo uma época que está pedindo demais do narcisismo da gente, né? Depois a gente vai falar um pouco das nossas experiências com o narcisismo, de como isso envolve-se com a cultura das empresas, muitas vezes, o que a gente já viu aí de narcisistas soltos no mundo corporativo. Isso. E por último, nós vamos falar de narcisismo e liderança tóxica. Isso aí. Então a ideia é que a gente consiga aqui, estamos acompanhando no nosso reloginho ali. Tá, eu tô acompanhando aqui também. Então esses de 15 em 15 a gente vai dar uma trocada de vibe. Isso certo, aí. Mar? Vamos lá. Então, e vamos começar então entendendo dessa definição de narcisismo. Olha, tu foi pegar lá o DSM, é isso? O que é o DSM mesmo? O DSM é o Manual de Diagnósticos de Doenças Clínicas, né? De psicopatologias, né? Isso. Um diagnóstico mental disorder, né? Porque o que acontece, né? Todo mundo tem, né, os seus probleminhas. O problema é a frequência. Exatamente. Porque eles aparecem, a frequência e a intensidade. A frequência e né? intensidade. Então, o quão mais a pessoa se torna disfuncional a partir desta intensidade do sintoma, né? Então, o diagnóstico, para ele fechar um diagnóstico de um transtorno mental, você precisa ter uma certa frequência e um prejuízo de funcionalidade, como a gente diz. Isso né? aí. Então, para você ter um transtorno de personalidade narcisista, você tem que gabaritar em 9 itens. Opa, Posso descobrir, então? Vamos lá. Que vamos descobrir se a gente tem na família? Lembra que todo mundo tem um pouco. O problema é a frequência e intensidade com que esse sintoma se manifesta. Quando o traço torna uma coisa disfuncional para a pessoa. Vira né? até um atributo de personalidade, né? Você fala, nossa, fulano é assim. Isso. Né? Ele está assim, hoje ele foi assim. Não, tudo bem. Isso. Então vamos lá. É um padrão difuso de grandiosidade, uma fantasia que a pessoa tem de que ela é melhor do que as outras, né? Necessidade de admiração, falta de empatia, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado. E aí pede para ser 5 ou mais dos 9. Então nem precisa gabaritar em 9. Bateu 5 já tá ali, com o pezinho no transtorno. Então, a primeira característica, então, é essa mesma grandiosidade, né? A pessoa se acha mais importante, que seus talentos são os melhores, que as suas conquistas são fantásticas. E vem aquele personagem infantil, o Rei Julian, né? Aquele Lemuri, aquele macaquinho Lemuri, né? Aquele macaquinho é ótimo, né? O Júlio é ótimo, mas o Júlio tem uma alegria contagiante ainda por cima, né? Mas o narcisista é carismático, Ele né? pode ser extremamente carismático. Preocupação, segundo item, com sucesso ilimitado, né? Com poder, com brilho, com beleza, com amor ideal. Então, essas fantasias, a gente chama os delusions of gratitude, né? Então, as fantasias, os delírios de grandeza. Então, não é só uma sensação de alta importância, mas também um delírio de grandeza. Acredita ser especial e único,
que só pode ser compreendido ou associado a outras pessoas também especiais ou únicas. Então ele só isso é respeita muito quem padrão. for. Não, você não entende, né? Que pena. Imagina, Você não sabe, você não né? sabe, você, né? Quando você foi, eu já estava voltando, Exatamente. né? Esse tipo de coisa, né? Muito bem. Demanda admiração excessiva. Então eu preciso que me admirem, que me elogiem, que digam, nossa, como você é fantástico, Ele tá Mar. toda hora chamando atenção, é impressionante, né? Se você tá num ambiente com narcisista, né? E você começa a contar do seu final de semana, da sua história, ele se atravessa, né, na conversa, né? Isso aí. Fala, não, peraí, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Ele não suporta ouvir a história dos outros, né? Ele tem que estar sempre narrando a própria história. Impressionante. E daí já vem um próximo aqui, que apresenta um sentimento de possuir direitos que as outras pessoas não necessariamente têm, tá? Então, que as pessoas sejam mais favoráveis às necessidades dele ou dela. Como assim? O cara chegou no restaurante e vai ter que ficar esperando na fila, Como né? assim, né? Tem uma espera de 20 minutos. Você Como sabe assim, quem chegou mesa? aqui? Como assim, né? Ele levanta a mão, o garçom não vai atender, ele vai atender a mesa do lado. Que absurdo, que né? Que absurdo! Mais uma coisa aqui, número 6, exploração. Ele é um explorador de relações interpessoais. Então aqui pode entrar um certo maquiavelismo, um certo gaslighting. Eu até ia trazer o gaslighting aqui, mas não quis ir muito para esse lado. Outro dia a gente vai falar mais de pessoas maquiavélicas, né? Mas eu achei interessante a gente trazer um pouquinho desse traço maquiavélico, de usar as pessoas como um objeto. Aqui entra aquilo que a Ana Beatriz Barbosa, aquela doutora, ela fala, né? A pessoa, o outro é um objeto de poder, de satisfação pessoal ou de um desejo que eu vou realizar. E aqui ele se aproxima do psicopata. Ele não vai ser um psicopata, mas nesse pontinho aqui ele pode ter um tracinho. Tu sabe que combina com o lado de lá. Essa coisa de aproveitar as pessoas, né, Ali? Tem várias formas da gente conhecer alguém, né? Quando você vai conhecer uma pessoa, presta atenção nas perguntas que ela te faz, né? E aí, você tá bem, né? Como foi teu final de semana? Como é que estão os filhos? Nossa, mas o tempo, né? Tá chovendo e tal. Não, o narcisista, ele já quer saber se tu tem algum valor para ele. Exato. Ele quer saber quem tu é, o que tu faz, onde tu trabalha. E aí ele vai classificar. Vale a pena ou não vale a pena seguir conversando com esse cara? Se não vale a pena, ele vai dar as costas e vai embora, né? Então, num primeiro contato, ele tem assim uma necessidade muito grande de fazer um escaneamento teu, né? Falar, deixa eu ver se esse cara me serve para alguma coisa. Vale a pena ser amigo desse cara. Eu te uso, né? Então, essa característica é a mais terrível de todas, eu diria. Essa e a próxima característica que pode se aproximar de uma psicopatologia, né? De uma psicopatia, né? Carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com sentimentos e necessidades de outros. Então, a dificuldade, como você mesmo disse, de ouvir a história de alguém, de acompanhar o que é importante para outra pessoa, de perceber que uma pessoa está triste ou não está mais ali, não se dá conta do sentimento que acontece na seara do outro. Que a De Vries fala, ele é me-oriented, né? Orientado para si. Às vezes a gente não entende, né? Esse me é eu. Não é um mimimi assim de dengoso ou de fragilidade, não é eu sou empático, eu quero, eu preciso, né? Seria um mim, né, em português. Mim. Número 8. Apito. Número 8. É frequentemente invejoso ou acredita que os outros o invejam. Isso. Sim. Aliás, quem pensa que é muito invejado, muitas vezes é porque inveja, né? Então, ou ele acredita, né? Ele tem o delírio de grandeza e acredita que os outros, né, estão atrás dele só por interesse, ou que não suportam a grandiosidade dele. Isso. Ou ele não suporta, né, reconhecer a grandiosidade nos outros, né? Porque esse que é o lance da inveja, né? A inveja não é uma coisa assim de eu quero ser igual a você. A inveja é eu quero que você não seja assim. O sentimento de inveja é querer destruir
aquilo que você tem. tem. E não me espelhar em ti ou me inspirar por ti. Bah, né? a gente pode fazer um podcast um dia só de inveja. Só da inveja, A né? inveja é um sentimento Então, cheio de como camadas. assim, né, a pessoa entra com uma roupa mais bonita que a minha, né, Sim. no ambiente? Como assim alguém fala melhor do que E a eu? inveja corrói o invejoso. Ela é, de fato, corrosiva. Ela te drena uma energia Sim. emocional muito, muito E o fortemente. narcisista não suporta isso, ele sai da sala. Exatamente. E por último, demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Então vai para o comportamento, não vai só para as intenções, né? Se transforma em fala, se transforma em movimento, se transforma em ação. Você sabe com quem você está falando, você tem noção. Isso, e a pessoa começa, Isso por aí. exemplo, a talvez diminuir outras pessoas, que a gente vê esses movimentos de novo mais maquiavélicos aqui, né? No sentido de Maquiavel, né? Do jeito de conseguir conquistar as pessoas pela força, nesse sentido. E você vê, né, o quanto que esse comportamento ele tem ficado mais comum, né? Porque de novo, né? Todo mundo tem alguma coisa assim. Até o pessoal fala que nós precisamos de uma certa dose de narcisismo, né? Então, por exemplo, você está ali participando de uma entrevista de seleção de emprego. Se você numa entrevista de seleção a todo momento tiver uma postura submissa, né? Ou que você não demonstre que você se valorize e tem autoestima, né, você vai estar descartado, né? Você provavelmente não vai contar pontos, né, nesse processo de seleção. Então você precisa se valorizar, você precisa se apropriar da sua história, você precisa acreditar, nas suas potencialidades. Mas o problema é a pessoa levar isso a um exponente, né, que, nossa, né, e descola, né, é o se achar, né, ao ponto de falar, se manca, né? Cadê o simancol, né? E às vezes a gente não entende, né, essa dimensão toda, né, que tu descreveu aí desse comportamento narcisista. Eu vejo muita gente fazendo confusão com a lenda, né, do Narciso, né? Que é uma Eu quero pessoa contar essa narcisista. lenda aqui. Então, vamos lá. Já estamos acabando quase o primeiro bloco, hein, Má? Pelas minhas contagens aqui. Pessoal da produção, se puder botar o reloginho ali, Isso a gente é. agradece, que a gente está sem reloginho na tela. Segundo o mito grego, Narciso era um belo jovem tespiano, por quem a ninfa Eco se apaixonou. Eco fora privada da fala por Hera, a esposa de Deus, e só podia repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. Incapaz de expressar o seu amor por Narciso, foi por ele rejeitado e morreu de desgosto, com o coração dilacerado. Os deuses, então, puniram Narciso pelo seu tratamento desalmado, fazendo ele se apaixonar pela própria imagem. E aí a vidente Tiresias, profetizou que Narciso viveria até ver-se a si mesmo, porque afinal ele morreria ao se ver, né? Ele viu as imagens dele então refletidas na água, ficou perdidamente enamorado dela e se recusou a abandonar o local. Aí tem gente que fala que ele se afogou, e aqui diz que ele morreu de debilidade e se metamorfoseou numa flor que cresce à beira de fontes e mananciais. Muito bem. Então essa é a lenda do Narciso. Então, uma interpretação importante é que a libido, aí pensando do ponto de vista psicanalítico, do Narciso se volta contra si mesmo, se volta a favor, de si mesmo, né? Ela se coloca a favor do próprio ego, de uma maneira patológica, de uma maneira destrutiva. Então é interessante que não é que o Narciso ame a si mesmo, a gente interpreta um pouco errado isso quando a gente diz que ele se ama. Na verdade, ele ama a imagem de si mesmo. Essa definição que eu adorei aqui no livro do Alexander Lowen, vou mostrar lá para a câmera, ó. Narcisismo é o nome desse livro, muito bom, tá? Do Alexander Lowen. Ele fala aqui exatamente sobre isso, ó. Vou comentar só esse primeiro trechinho, porque eu acho que vale a pena explicar essa diferença entre autoestima e narcisismo, porque não são a mesma coisa. Sim. A gente já falou sobre isso aqui no Areneia. É comum pensarmos no narcisismo como um amor exorbitante por si mesmo, como uma ausência de interesse e sentimento por outras pessoas. A segunda parte é verdadeira. A pessoa tem menos interesse pelo outro.
o narcisista parece que é só o somente eu, mas isso é parcialmente correto. Então, de fato, eles têm uma falta de interesse pelos outros, mas eles também são insensíveis às próprias e verdadeiras necessidades. E com frequência o seu comportamento é autodestrutivo. Quando a gente fala sobre isso, então, a gente está dizendo de um investimento na própria imagem em oposição ao self. Eles não amam o seu verdadeiro eu. Então, isso é interessante, inclusive, e agora a gente já pode ir para o segundo bloco, né? Imagina ali, ó, exatamente, ó, já estamos chegando no segundo bloco. Redes sociais. E a rede social é bem essa alegoria do mito do narcisismo. Porque o que acontece? Vamos lá. Quem é o Marcelo? O Marcelo aqui, que está falando para vocês aqui no podcast, que está aqui se relacionando com a Alessandra, ele está, na verdade, projetando uma imagem do Marcelo. Isso. Vocês não conhecem o Marcelo. Vocês conhecem o Marcelo que se comporta dessa forma num podcast Arenier. Exato. O Marcelo tem outras formas de se comportar. Quando ele está entre amigos, quando ele está na sala de aula, quando ele está com a filha, quando ele está fazendo outras atividades. Mas aqui eu estou projetando uma persona, né, uma personalidade do Marcelo, e vocês estão conhecendo essa personalidade. Mas eu tenho consciência, né, dos meus outros eus. Eu tenho consciência das minhas falhas, eu tenho consciência das minhas deficiências, mas eu procuro, quando eu estou aqui ou quando eu estou em outras funções, me comportar da forma que eu acho a mais adequada possível, a que vai ser mais socialmente aceita, a que mais vai agradar, a que mais vai ser útil para aquela forma de interação que eu estou tendo. Você está falando então, aqui de uma necessidade humana, intrinsecamente humana, de agradar. Aceito, né? De ser aceito. Legal estar com o Marcelo, legal ouvir o Marcelo, legal o tom de voz que o Marcelo fala, legal quando o Marcelo, né, se comporta de uma forma mais séria, né, menos professoral, etc, etc. Mas eu tenho noção que esse aqui é a persona Marcelo, e o Marcelo integral, né, o self, né, que tu mencionou, é muito mais do que isso. Ele tem falhas, ele tem deficiências, ele sente medo, né? Ele tem as suas angústias, ele tem as suas necessidades de melhoria, etc. O narciso, ele não tem ou ele esconde essa noção, ele não gosta de olhar para esse cara, de se dar conta das suas fragilidades. Então o que acontece? Ele incorpora essa persona. Eu sou assim, né? E ele não tem a regulação social que o eu sou assim dele pode não agradar. Uhum. Não te agradou? O cara fez fome, não gostou a doce, né? Porque eu sou o máximo, né? Uhum. Como assim você não gostou de mim? Então, se alguém chegar assim, pô, Marcelo, você precisa melhorar a forma com que você interage, não tá legal, você precisa ser menos prolixo, tá? Vou ajustar. O narciso não tá preocupado. Então, essa imagem que ele projeta, e aí a projeção, né, no espelho ou na lâmina d'água do lago, ele é aquilo, e ele não vai regular aquilo, ele não vai alterar aquilo. E ele não quer, na verdade, revelar o que ele é na verdade, porque isso é muito ruim. Ele se sente depreciado, ele passou por... Depois a gente vai explorar, né, o que levou o cara, né, a ser um narciso. Eu quero comentar que e as redes sociais são isso. São. Então tem gente que num comportamento de rede social... por exemplo, coloca lá a foto da família, coloca lá a foto do cachorro, a viagem que fez, coloca... Agora tem gente que você olha a rede social, né? Não, essa pessoa não é assim. Você não vive, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em festa, de bom humor, feliz com a vida. Com um filtro divino maravilhoso na filtro pele. Divino, você não envelhece, né? Você está sempre de bem, você está sempre sorrindo, você está sempre entre amigos. A necessidade de construir uma imagem narcísica na rede social, ela é tão visceral para algumas pessoas, que quando a pessoa não tem o que postar, inventaram, por exemplo, o TBT, né, que é o Throwback Thursday, né? Deixa eu pegar uma coisa antiga minha que demonstrava um momento feliz, da minha viagem para Paris, da minha viagem para a Europa, quando eu estava escalando o Himalaia, sei lá, e eu vou botar aqui, porque na falta de ter um feed novo, né, um momento feliz novo,
Deixa eu pegar aqui nos meus arquivos passados a imagem mais ideal de mim e colocar aqui e falar, não, TBT. Tá, mas eu quero tirar nós dois da zona de conforto aqui. Uhum. Tu tá falando uma pessoa, não somos todos nós mais narcisos no mundo que a gente tá vivendo, hein? É isso que o Kedrevi falou. Algum grau de narcisismo para conviver nessa sociedade atual. A gente precisa ter? A gente precisa ter. A gente conseguia ser, digamos assim, menos narciso. Por exemplo, lembra da tua infância? Quando você estava lá. Faz tempo. Não, faz tanto tempo assim. Mas lembra da tua infância, quando você se encontrava com teus amigos da escola? A gente se encontrava para quê? Para ouvir música, né? Você furou ou não furou o disco do Legião Urbana? Nossa, né? Ouvindo senhora, várias vezes. Várias vezes, até decorar. Tirava ou não tirava a partitura, tentava pegar no violão. Aprendia inglês com partitura. Ia jogar bola, né? Ia jogar baralho, sei lá. A gente compartilhava tempos, né, de convivência. A gente conversava, a gente trocava ideias, a gente ouvia. A gente tinha uma cultura menos centrada em si. E é interessante que isso, né, o pessoal até coloca do ponto de vista de comportamento social, que há muito, muito tempo atrás, o núcleo, o que importava era a família. Uhum. Então, a família era a base, né, da sociedade. E com o tempo, o indivíduo foi ficando a base da sociedade. Isso é tão solitário, isso é tão, de alguma maneira... Dá para deixar as pessoas mais narcísicas por isolarem-se umas das outras. Isso. Então, se você pegar meu avô e minha avó maternos, vô e vó, 12 filhos. Nossa. Teve uma época lá em São Paulo, né? Parece o cortiço lá do Aloysio de Azevedo, mas todo mundo morava na mesma casa. Sim. Imagina. Eram 10 filhos ou filhas com seus maridos ou esposas, cada um tinha o seu quarto, mais o vô e a avó, e apesar de cada um ter o seu quarto, era uma cozinha, uma sala de estar, né? Então os espaços de convivência era comum e todo mundo compartilhava. E o que a gente fazia? À noite, botava as cadeiras na calçada, ia conversar, cumprimentava os vizinhos, etc, etc. Uma geração depois, meu pai e minha mãe, eu sou filho único. Nossa. Criado em apartamento. Mas eu ainda tinha amigos, etc, etc. Então percebe essa... Não, e agora a gente percebe o que a gente está querendo fazer um paralelo aqui, só para a gente botar na mesma página nesse bloco sobre as redes sociais, né? A gente está dizendo que hoje em dia você está preferindo falar de si do que compartilhar uma história com alguém. Hoje em dia, você está preferindo comparar a tua vida e o que tu acabou de postar com o que alguém está colocando também. Então, o fato da gente compartilhar histórias sobre nós mesmos não nos faz compartilhar como nós fazíamos vis-a-vis. Uhum. Porque antes a gente estava junto ali e você tinha que dar o tempo do outro, isso que tu comentou. Nós compartilhávamos o nosso tempo. Uhum. Nós compartilhávamos o nosso espaço. E agora não. A gente precisa construir uma imagem. Em tempos em que as pessoas se conhecem pelas redes sociais, a tua rede social é o teu portfólio ali, né? O teu book, né? Tanto é que a gente ia para onde a gente fazia o que a gente fazia, e ninguém tinha necessidade de sempre estar tirando uma foto. Ai, que prato interessante, eu vou comer agora. Eu lembro de uma coisa interessante, uma vez eu morei em Londres por um tempo, né, para fazer inglês. Uhum. E eu tinha uma maquininha furreca que eu consegui com a ex-sogra, que era uma máquina muito ruim. Máquina fotográfica. Máquina fotográfica, do tempo da máquina com do filme. Uhum. Do filme. E eu me lembro que eu me sentia tão mal de pedir para as pessoas para baterem foto para mim. Porque eu me sentia... Dava para perceber a pena das pessoas. Coitada, tá sozinha batendo uma foto de si mesma, né? Essa moça não tem amigos, né? Então, era uma coisa assim que a gente não pedia, porque era uma coisa constrangedora pedir Quando pra é que a alguém gente bater uma batia foto? A gente batia foto nos aniversários. Era isso, era né? quando tu estava com outras pessoas quando que tu batia foto. Quando a família estava reunida no Natal, né, no aniversário, ou numa viagem que você reunia a família. Eu cheguei a fazer viagens, né, pelo Brasil, né, quando eu viajava nas férias, né, com os meus tios, etc.,
Eu vi paisagens lindíssimas. Eu não Isso. tinha nenhuma foto para falar, ai, que pena que eu não tenho uma foto aqui para registrar essa Eu paisagem. acho que foi Ficou 2012, registrado, mas depois né, eu na procuro aqui memória. na internet. Mas eu acho que foi 2012, o ano da selfie. Agora hoje o pessoal até Vou botar brinca, aqui no né? Google. Que o cara vai na academia, né? Fazer exercício de musculação, se ele não tirar uma foto, não emagreceu, né? Não valeu o exercício. 2014. Tem que tirar a foto. Aquela super foto do Oscar com a Ellen DeGeneres, que ela bateu do pessoal, ali foi a foto da selfie do Oscar, e depois daquele 2014 ficou muito, muito comum o pau de selfie, as pessoas fazendo selfie de si mesmo. Então, isso, o próprio nome de selfie, eu sozinho me valorizando, né? Me valorizando, e você vê, é constrangedor quando você vê alguém fazendo pose, né, para tirar uma selfie. Eu tava no Quando é Gramado, sozinho, né? A gente não tá falando daquela de grupo, porque aquela é mais legal. Eu legal. tava no Gramado Summit essa semana que passou, e aí ficava ali bem o nosso stand no corredor central, né, lá na Atitus. E aí tinha lá o pessoal de reportagem no Gramado Summit, e de vez em quando aparecia uma celebridade. Mas é constrangedor você ver que a celebridade está posando, e às vezes eram blogueiros, né, ou blogueiras, influenciadores digitais, e ficava pulando, né? Ficava fazendo essas poses que a pessoa parece que desceu dos ares. Às vezes é o TikTok que constrangedor, tá fazendo. ou fazer os TikToks, né? Tá, mas veja só, aqui nós estamos parecendo dois velhos falando. Eu sei que não, quem tá mas nos ouvindo... a rede social ela provoca excelente, isso em nós. né? É a materialização atual. Se Narciso, o mito do Narciso fosse moderno, em vez de ser condenado pelos deuses a olhar eternamente para a imagem dele refletida no lago, ia ser condenado eternamente a ficar no scrolling da rede social, na sua própria timeline, passando para cima. Ai, que foto legal, ai, que foto legal. É a mesma coisa. Né? Baixando um face Só que ele não está vendo a timeline dos contatos dele. Ele está vendo a galeria de imagens própria, né? Porque ele só se vê. Isso. Né? E se ele não gosta da foto, ele tira. Eu peguei aqui, complementando essa coisa da rede, quais são as armadilhas para você se tornar um narcisista? Eita! Eu gostei muito dessa abordagem. É desse livro aqui, da David Marcon e Steven Smith, que se chama O Fator Ego. Como o ego pode ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. E aí ele fala dos inimigos do ego, ou seja, quando que o ego fica patológico. Porque uma coisa é o ego como aquele que te intermedia no mundo. Aquela visão que você tem de si mesmo, que todo mundo tem que ter alguma. Sim. Nós não podemos abrir mão de ter um ego, né? Só que os sinais de perigo são quando a gente vai eliminando o outro da equação. Esse é o ponto, né? Então são 4 principais sinais de perigo. Um deles tem tudo a ver com as redes sociais. Ser comparativo. Então esta comparação da minha vida com a vida do fulano, da fulana, da minha família, do meu trabalho, do meu corpo, do meu rosto, da minha voz, de como é que eu fico no olhar do outro. Esta comparação também é narcísica, porque ela faz com que eu tente adivinhar o que o outro pensa sobre mim. É o que eu penso que o outro pensa sobre mim. E lembra da intensidade da coisa, né? Se o camarada não consegue se desligar dessa comparação, porque todos nós nos comparamos, né? Isso é relação social. Agora a pessoa só se compara. De novo, nós temos uma necessidade intrínseca de pertencer, de fazer parte de um grupo, de sermos amados. Isso tudo é parte de uma necessidade humana. Se torna patológico quando você não consegue mais observar o outro pelo que ele é e quando ele só vale por aquilo que ele pode ser para você. Né? Ado, cada um no seu quadrado. Quando só você fica ali no teu quadradinho, aí você consegue ficar mais narcísico. Muito bem. Então o primeiro sinal é ser comparativo. O segundo sinal é ser defensivo. E aí você, não importa o que as pessoas tragam, você refuta. Você não consegue colocar informações novas no teu sistema. Você, como tu me disse há pouco, né? Como tu nos disse, você está alimentando a tua imagem. E você não permite que aquela imagem seja atualizada. E se alguém vem e ataca a tua imagem, você fala, não, você que está louco. Você que né? está maluco. Ou você simplesmente desqualifica a fonte. Exatamente. Né? Fala, esse cara bebeu. Segunda possibilidade. Terceiro sinal de perigo. Exibir superioridade.
E aqui que talvez tenha esse constrangimento alheio que tu deu o exemplo aí que tu percebeu lá em Gramado, né? De perceber que as pessoas estão ali mostrando-se de uma maneira superior para uma câmera, de uma maneira autoindulgente, podemos até dizer. E fica uma sensação estranha, porque de um lado tu vê alguns admirando, nossa, que legal como essa pessoa é confiante, e nesse sentido o Narciso consegue ser super admirado, porque todo mundo quer ser confiante hoje em dia. Mas por outro lado, daqui a pouco exagera um pouco nas cores e no jeito que se coloca. Como tu falou, né? Não vamos ser aqui dois tiozão velho, né? Que não aceita que as pessoas façam selfies. No mundo atual, tudo bem, você foi tomar um café com um amigo que você não via há algum tempo, quis registrar aquele momento, né? Quis compartilhar, tirar uma selfie, beleza. Agora, o duro é você ficar com o café esfriando, porque você tem que tirar 30 fotos. Para escolher a mais perfeita. Até a foto ficou mais perfeita e rearranja a mesa e vamos sentar aqui, vamos sentar lá. Não, aqui a imagem não tá boa, a luz não tá legal, e o café esfriando aqui. Meu nariz tá muito grande. Aí você tira as 30 fotos, aí em vez de tomar o café com o colega, enquanto o colega tá tentando tomar um café, você fica lá tentando editar a foto e colocando filtro na foto. Aí não. Aí tá demais. Cuidado. Aí tá exatamente. Uma preocupação demais com o que parece ser, tirou a foto, que legal. Pronto, era isso. E bora lá. O último deles, então, tu já tá dizendo, que é buscar aceitação. Quando eu quero o tempo inteiro ser o máximo no olhar do outro, né? Quando eu fico carente dessas palmas, dessas curtidas. Eu lembro quando começaram as redes, e aqui já estamos avançando no terceiro bloco nesse assunto das redes, já vamos finalizar. Vamos finalizar. Mas eu me lembro quando começaram as redes, que começou uma espécie de campanha de curtidas. Acabei de colocar uma foto, curte lá pra mim, né? Curte a minha que eu curto a tua. Eu adorei quando teve uma fase do Instagram em que só dizia curtido por outras pessoas. Como seria bom se aquilo voltasse? Quando parassem de colocar tantos números para as comparações, acho que favoreceria bastante as pessoas. Sim, o camarada ele faz pelas curtidas, não pelo... Isso aí. Terceiro bloco, então. Olha, que gostei de fazer com bloco, mano. Vamos lá, qual que é o bloco agora? Mas antes da gente entrar no terceiro bloco, vamos chamar o nosso patrocinador? Vamos chamar o nosso patrocinador, que agora a gente entra na parte da cultura, empresa, né? Da cultura empresarial. Vamos trazer o pessoal aí do Beleza, Senex. bem lembrado. Vamos ver o videozinho do Senex, então. Nascemos há mais de 3 décadas com um ideal e ele nunca foi tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender, desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais. O comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer. Resultados são consequências disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre só começando. Então, eu estava observando aqui, eu tenho um canal do YouTube que eu gosto muito de assistir, que é o Borderline Notes, né? E eles têm muitos vídeos explicando a diferença do borderline para outras patologias, né? E eu gosto muito dessa diferença entre a borderline e o narciso, que tem a ver com o nível de apego, que tem a ver com, por exemplo, o border, ele tá sempre querendo agradar. O narcisista, ele quer agradar, mas também assim, se você não gostou, como tu disse, o problema é com você e não comigo. O narcisista, ele não quer agradar todo mundo. O narcisista, ele sabe muito bem quem ele quer agradar. Quem vale a pena ele tentar agradar, porque ele tem um interesse, né, em ter aquela pessoa como aliada. Exatamente. Diferente do borderline, que pode ser, tu fala, né, um people pleaser, né? Então, o Deus o livre fica chato, né? Não, o narciso não é que ele sempre vai estar acima de todo mundo. Ele sempre está acima de todo mundo, mas algumas pessoas ele trata bem, outras pessoas ele não trata tão bem assim. Depende do quanto aquela pessoa vai ser de serviço para ele, né? Exatamente. Então eu estava assistindo esse episódio, daqui a pouco eu trago aqui o nome do autor, né? Mas eu estava achando interessante porque me lembrou de um cliente. E nesse terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho do que a gente experimentou de narcisismo. Eu acho que é interessante todo o bloco do Arena e eu vou tentar colocar isso sempre, um pouquinho dessa pimentinha da nossa realidade, né, Mato? O que a gente já experimentou? Eu não tenho muito comumente clientes narcisistas.
Mas eu tive 2 ocasiões em que eu, de fato, me deparei com pessoas narcisistas. E é claro que para um trabalho de coaching executivo, isso é impeditivo para a continuação do trabalho, né? Então, uma ocasião, uma pessoa com mais poder e com um perfil mais sedutor de narcisista. Quando eu digo sedutor, não tem a ver com aquela sedução clássica, e sim com um jeito de conquistar pessoas, né? Então, essa pessoa sabia ser a água ou o vinho. Daqui a pouco a gente vai entrar em liderança tóxica e a gente vai ver que isso é super comum, né? E que, portanto, o que acontecia? Ele conseguia humilhar as pessoas muito fortemente nas reuniões e tal. E eu me lembro de uma ocasião. O bom é que a gente já tá tão velho que não dá pra identificar quem é, né, Lara? E a gente já foi pra tanta empresa também que não dá pra identificar quem é. Mas eu cheguei na empresa e essa pessoa estava projetando uma pesquisa como se fosse uma pesquisa de satisfação, só que era uma calibragem, né? Que se fazia como se fosse uma avaliação 360 graus. E aí essa pessoa estava projetando na tela as notas que tinha recebido e os comentários que tinha recebido e tentando saber ali dentro quem tinha dito aquilo. E quem falou isso? E eu pensei quando eu entrei na sala, meu Deus do céu, esse trabalho não vai ser fácil. Porque eu estava assim, incumbida de fazer o coaching executivo dessa pessoa. Uma outra ocasião, eu fui fazer uma avaliação. Na época a gente tinha aquele teste Miskit, né, de inteligência emocional, e eu fui fazer uma devolutiva e a pessoa, ao invés de receber a minha devolutiva, ela veio me presentear com livros que eu deveria ler. E com certeza naquela ocasião, daquela forma como foi dado o presente, o tom era: quem é você para dizer algo sobre mim? Não era eu que estava dizendo, né, era o teste. Então, foram 2 situações bem difíceis, porque como tu tinha comentado antes, o narcisista ele tem como uma térmica refratária, em que nada entra a não ser aquilo que ele já projetou de si mesmo. Ele não é aderente à visão das outras pessoas. E Tuma, o que tu lembrou aí? Falando de cultura, né? Falando de cultura narcisista, né? Numa das empresas que eu trabalhei, é impressionante como a cultura da empresa ela pode favorecer ou incentivar, né, que um camarada que já tenha um transtorno narcisista, um comportamento narcisista, ele se afunde ainda mais, né, nesse tipo de comportamento. O que aconteceu? Por que eu falo que era cultura? Nessa empresa havia muitos níveis de liderança, né? Quando o camarada ele se tornava um gestor, havia 8 níveis de liderança. Nossa! E as pessoas eram conhecidas pelo ranking, pelo degrau. Então todo mundo sabia que não, aquele lá é o Dr. Fulano. O Dr. Fulano está no ranking X. Então isso era sabido. O Dr. Fulano está no ranking Y. Então essa coisa de comparação. Qual é o teu ranking? Eu sou o líder 13, eu sou o líder 4, eu sou o líder 5. Então as pessoas elas sabiam o nome do Dr. Fulano e qual era a posição na cadeia alimentar, né, do Dr. Fulano. Comparação de multipares. E é lógico que quem estava aqui na base da cadeia alimentar, né, queria ascender a cadeia alimentar. Só que o que acontecia? Vinculado a essa posição na cadeia alimentar, havia toda uma série de artefatos associados àquela posição. Então, por exemplo, os líderes aqui na base andavam de camisa de manga comprida, né? Então, e as camisas sempre claras, né? Brancas ou azuis, nada de cores, né? Festivas. Então, camisa de manga comprida e gravata. Se você não é líder, você não usa gravata. Muito menos camisa de manga comprida. Tá com frio, põe uma suéter, põe um paletó, uma jaquetinha. Paletó nunca, porque para ter paletó, você precisa estar acima do cara da gravata. Olha, já tava chique então, hein, mano? Pois é. Então, o camarada que usava gravata e paletó, nossa, ele era a posição... Então... o ranking se traduzia no traje.
O ranking se traduzia no tamanho da mesa, né, que o camarada sentava, se tinha ou não tinha cadeira de aproximação, nos quantos metros quadrados a sala dele tinha, se ele tinha ou não tinha secretária, em qual restaurante da empresa que ele almoçava, né, se ele almoçava no refeitório dos gestores, se ele almoçava no refeitório da diretoria, se ele almoçava, se ele tinha ou não tinha qual carro com ou sem motorista. Então, você fazia todo uma cena, você armava todo um contexto visual, né? E o problema é que o camarada entrava no personagem. Então você via todo esse aparato, toda essa traje, toda essa vestimenta internalizados no comportamento das pessoas. E era muito interessante, né, quando você via um colega que estava num determinado nível da cadeia alimentar e ascendia, ou que não era gestor e passava a ser, sabe assim, no dia seguinte, quem é tu? Era outro comportamento, era uma metamorfose. A pessoa mudava assim da água para o vinho. Agora eu sou. Então, você isso é uma brincava, não cultura que brincava favorece mais, o narcisismo, né? sem dúvida. O camarada, na hora do almoço ali, tomava um cafezinho junto, não toma mais um cafezinho junto, né? Fazia tal coisa, não faz mais. Eu falei, nossa senhora! E as pessoas. E aí, aquilo que a gente viu ali lá no começo, diz. Eu mereço um tratamento especial. Já era um checkpoint. Para essa cultura. Mas deixa eu contar então por que eu achei que a minha cultura tinha a ver e não era um caso isolado. Avaliações 360 graus se pode fazer em toda empresa. Sim. Que tenha um certo número de pares e lideranças. Então, aí, sei lá, acima de 500 funcionários, esse tipo de avaliação é feita, né? Só que não faz sentido você fazer isso com uma espécie de espírito persecutório. De fazer esse tipo de avaliação, quem disse isso? E permitir esse tipo de análise. Toda avaliação comportamental deveria visar o desenvolvimento humano e não a performance. Então, uma cultura que favoreça comparar pessoas e comportamentos em nome da performance também provoca narcisismo. Então, eu começo a associar quem é meu amigo, quem é meu inimigo. Quem eu posso confiar, quem acabou dizendo lá na pesquisa que eu sou uma pessoa que não escuta. Quem disse que eu não escuto, né? Então, esse tipo de avaliação é super bem-vinda, mas a forma como eu vou conduzir ela é fundamental para poder trabalhar o desenvolvimento. Que é o problema dessas avaliações 360 que colocam as pessoas no ranking forçado, né? Exatamente. Então, você é um colaborador que você está nesse ou naquele quartil de desempenho. E o pior, né? Porque você foi avaliado nesse quartil, você tem direito ao bônus extra, à promoção, à viagem internacional, ao intercâmbio, etc. E você que está embaixo, você não tem direito a nada. Sabe o que acontece? As pessoas começam, assim como esses diferentes graus de liderança, as pessoas começam a não se misturar. Exatamente. Porque eu sou aqui, eu não me misturo. Me ajuda aqui nesse projeto. Não vou te ajudar, porque eu não quero que você brilhe mais do que eu não quero que você me ameace, né? E aí esse líder narciso, o que ele faz, né? Ele sabe a quem ele se associa, mas ele não favorece o desenvolvimento daqueles que o apoiam. Tá, já vamos falar de líder. Segura só mais um pouquinho. Que aí é o que a gente chama, né? Quem é aquele cara? Aquele cara é a eminência parda, é a eminência que fica por trás, né? Da pessoa que não pode aparecer. Se projeta, tá, então aqui, antes da gente entrar na liderança em si, vamos falar das eminências pardas como cultura. Toda vez que eu favoreço apenas pessoas e eu não favoreço equipes, eu também estou favorecendo o narcisismo. Quando eu paro de considerar que as construções são sempre com várias pessoas, numa empresa não tem quem faça nada sozinho, né? E, quando aliás, eu personalizo quando você demais, efetivamente colabora, os resultados sempre são melhores, né? Duas cabeças sempre vão pensar melhor do que uma. Com certeza. Então, essa visão de que eu preciso personalizar quem é o melhor, uma coisa é reconhecimento. Eu acho que é legal as pessoas serem reconhecidas, desde que se saiba o que é delas e o que é do grupo. Tu sabe que naquele treinamento de liderança que a gente tem, não vou entrar ainda,
mas sabe nas 5 disfunções do time, Aham. né? Tem um assessment lá que é muito interessante, que é o quanto que você fica confortável com avaliações de desempenho e reconhecimento individuais ou em grupo. Olha só. Muito interessante a avaliação, a gente está colocando no nosso treinamento online, né, de liderança online, que tem gente que, não, eu quero ser avaliado individualmente, eu não acho justo eu ser avaliado como equipe ou como parte de uma equipe, né? Porque aí eu vou trabalhar mais do que o outro e a equipe toda vai ser reconhecida e quem é que está olhando para mim? Aham. Então tem gente que não apenas, né, não tem o hábito, mas se sente desconfortável de ser reconhecido como parte de uma equipe. Olha que louco isso. É interessante que aqui a gente sempre diz isso no RH, né? Na gestão de pessoas, não no RH como departamento, mas como função aqui, né, da liderança, gestão de pessoas. E já vamos entrar na liderança E já vamos tóxica. entrar, que já está indo para lá, mas só vou fechar com esse Aham. argumento. Quando você favorece mais indivíduos, você mata o espírito de time. Quando você favorece só o time, você mata o desempenho individual. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, tem que conseguir dar uma vela para cada santo. Uhum. Muito bem, então vamos para o último bloco, agora falando sobre liderança e narcisismo. Liderança tóxica. Aqui ficou pesado o negócio. Eu vou trazer esse livro que Aliás, eu amo de por paixão. liderança, né, pode ser professores, pode ser qualquer pessoa que tem Em uma uma figura função de liderança. E de representação, né, coletiva. Né, um chefe de família, né? Uhum. Tudo isso serve, façam as devidas adaptações aí, que é a mesma coisa. Exatamente. O que caracteriza uma liderança tóxica lá? Vamos lá. Olha, eu O gostava que tu percebeu? O muito... que tu leu aí? Conta pra Não, eu nós. gostava muito daquela definição da... eu vou esquecer o nome da moça agora. Eu sei, os 4 Ds. Né? Mas os 4 Ds é o conceito em ré maior da liderança. A liderança tóxica, né, ela intoxica. Por isso que ela se chama tóxica. Aquela pessoa que é o líder tóxico, ele tem um comportamento completamente, né, inadequado, narcisista, etc, etc. No entanto, ele consegue atordoar, ele consegue intoxicar, ele consegue alterar a percepção que um núcleo, um séquito, né, próximo tem sobre ele. Entorpece os sentidos. Ele entorpece o sentido. Então, por isso que ele é tóxico, porque ele tem um comportamento completamente inadequado. No entanto, as pessoas que estão próximas a ele não conseguem reconhecer esse comportamento inadequado. É como, vem cá, mas vocês não estão vendo? Não, o cara é assim mesmo, deixa o cara. Nossa, ele é super fantástico. Não, tem isso, mas olha só em compensação. Então, ele consegue fazer com que os outros não percebam ou relevem os seus comportamentos inadequados, porque ele consegue fazer com que os outros caiam, né, num conto do vigário, assim, do tipo, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou necessário. O líder tóxico é aquele que é o mal necessário, né? Mas ele é assim, tá, mas ele dá resultado, ele entrega. E o problema é que daí a gente sobe muito na hierarquia da empresa e a gente encontra isso. Uhum. Porque quando a pessoa é responsável pela performance final de uma empresa, os primeiros cargos, eu tô falando em C-level, você pode favorecer o espaço para o narcisismo crescer ali. Tu lembra, tu estava comigo, né? A gente, uma vez eu e a Alessandra, nós estávamos ali numa primeira reunião de um projeto importante numa organização que a gente estava chegando e, nossa, isso faz décadas, né? Eu lembro desse momento. E aí a gente estava lá conduzindo a reunião, etc., colocando ali, né, a pauta, né, do projeto que ia ser desenrolado, e um líder tóxico, né, apareceu na reunião. Primeiro que o camarada ele entra na mesa, na sala, o pessoal só falta, né, Nossa Senhora, fazer referência, né? E aí, sabe aquele camarada que ele quer ter a última palavra, né? Que ele quer falar, não, e o cara foi dar uma de última palavra, mas o cara tinha pego o bonde andando e ele meio que havia contradito, né? E falou um absurdo ali. Falou um absurdo. E eu, de outra cultura, né? No intuito de tentar, não, peraí, não é bem isso. Corrigi o cara. Nossa Senhora. Eu corrigi o cara na frente da equipe dele. Ele veio falar comigo, ele ficou chateado? Não precisou. Porque alguém do séquito dele, né, depois da reunião, me chamou assim do canto, escuta, você tá louco?
você quer continuar trabalhando aqui? Como assim o cara fala e você desfala o cara? Quando esse cara fala, a gente escuta e obedece. Então, se ele mandar a gente bater a cabeça na parede, a gente vai bater a cabeça na parede, né? Sabe assim? Então, esse é um líder tóxico. Não apenas ele tem um comportamento completamente inadequado, mas as pessoas, né, que estão ao redor dele, nossa, o endeusam, né? E ele geralmente é um cara carismático, ele não é um líder tóxico, ele é bruto. Não confunda líder tóxico com um líder grosseiro, né? O líder do abuso moral. O líder tóxico, geralmente, ele é carismático, né? É aquele personagem, né? O House, o Dr. House, né? Daquela série mais ou menos antiga. Tem ainda, eu acho que na Amazon, né? Se você conhece essa série Dr. House, Dr. House é um camarada que ele abusa, ele não fala com o paciente, ele destrata, né, os funcionários, ele trata bem, né, o pessoal da direção do hospital, porque ele sabe muito bem o que ele trata bem e o que ele trata mal. Mas ele nossa, vem cá, e por que você trabalha com esse cara? E por que vocês não demitem esse cara? Mas ele é o House. Porque o House, se você está morrendo, só o House pode te salvar. Ele tem um conhecimento assim, nossa, ele sempre acerta. Nunca um paciente do House morre. E o House, ele é sedutor até para quem assiste, né? O Hugh Grant, bonitão, né? Não é Hugh Grant, mano. Não, como é que eu chamo? Eu esqueço o nome dele. Deixa eu ver quem é o autor. Laurie. Deixa eu ver. Mas o autor do House. Aí eu tenho alguém para dar o nome aqui, mano. Aproveitar que ele apareceu aqui na minha tela. Só para completar, o House é bonitão, ele anda de moto, ele toca piano, né? Ele é sedutor, né? Então ele é todo carismático, é o House. Então, mas ele pisa em todo mundo. Não, tudo bem, mas ele é o House. Ele é Esse tão é o líder legal. tóxico. Né? Exatamente. As pessoas abonam, né? Abonam. Eu ia comentar do psiquiatra, chama-se Frank Ieomans, escreve com Y. E eu gosto muito do trabalho dele, porque ele é o único cara que eu já vi falar na internet que trata narcisistas. Uhum. Então imagina que ele deve cobrar bem caro. Mas uma das coisas que ele comenta é que o líder, essas pessoas que, claro, que falam com ele, são pessoas de maior poder aquisitivo, e muitas delas ocupam cargos de liderança. É Hugh Laurie mesmo. Isso, Hugh Laurie. Eu só troquei o sobrenome. Muito bem. Então, esse Dr. Frank, ele fala que a pessoa, ela já chega desdenhando o terapeuta. E aqui tem uma coisa que tu tinha comentado comigo antes, né? Uhum. Que se você não ocupar uma posição de também ter essa postura mais arrogante, você nem entra para uma conversa com uma pessoa narcisista nessa posição de poder. O Cat de Vries, né, que é um psicólogo organizacional que a gente gosta muito, né? Cat de Vries, escreve assim. Cat de Vries, né? Ele, aliás, outros, né, falam, né, que geralmente esse narciso tóxico, ele tem a síndrome de Monte Cristo, né? Então, qual que é a historinha lá do Monte Cristo? Pensa um camarada assim, bem simples, bem simplório, que mal sabia ler, escrever, etc, etc, e ele cai numa furada. Né? No conto, ele foi levar uma mensagem, né, para o Napoleão, mas era um plano de fuga do Napoleão, e ele é preso, ele é considerado traidor da pátria, etc, etc, e o cara vai parar na cadeia. Eu falo, puxa vida, mas eu não sabia, né? Olha só, ele sofreu uma injustiça, ele foi traumatizado, etc, etc. E aí na cadeia ele conhece, tipo o Batman, né? Uhum. Que conhece um velho sábio lá na cadeia e aprende com ele tudo o que ele precisa aprender, e ele sai da cadeia, acha um mapa de tesouro, fica rico e se vinga de todo mundo. Então, o que acontece? O camarada que ele desenvolveu essa síndrome narcisista aí, geralmente ele passou por um bocado na vida e aí fala, não, peraí que agora vocês vão ver, né? Vocês vão ver quem eu sou, vocês vão ver quem é que eu vou fazer. Então essa coisa assim de mostrar para todo mundo, né, quem eu sou, qual é o meu valor, né? Etc, uma vendetta. E aí nesse mostrar para todo mundo qual é o meu valor, né, como parte desse trauma foi na infância dele ou na adolescência dele, ele não ter se sentido aceito, se sentido acolhido. Quando ele encontra alguém que de fato é alguém de poder, ou na minha empresa lá, quando um líder 3 encontra um líder 4,
O que acontece? Ele não vai disputar com esse líder 4. Ele vai se exibir para esse líder 4. Ele vai se mostrar para esse líder 4. Não que ele vai ser submisso, mas ele vai ouvir esse líder 4. Ele vai acatar esse líder 4. Por quê? Porque esse cara está acima de mim. Eu sei que ele está acima de mim. Mas se eu sou daqui para baixo, eu vou pisar. Se eu chutar a cabeça, eu chuto a cabeça. Esse é tão tóxico, né, Lá? Para cima tu vê um tratamento indulgente, para baixo tu vê um tratamento de humilhação. Isso, então se o cara te perceber abaixo dele, você lascado. vai ser humilhado. Tá. E aí, o que faz uma pessoa que está nisso? Vamos responder essa pergunta para quem está nos ouvindo aqui. Se você tem um chefe narcisista, o que tu recomenda? Também quero dar minha ideia sobre isso. Tá, o que o pessoal recomenda é, primeiro, nunca confrontar. Né? Porque se você confrontar, e tem o conceito em Ré maior, né, do líder narcisista, você fala, não, chefe, não é bem assim, não, você tá louco, né? Então, vem primeiro o camarada vai negar, depois ele vai falar que não é bem assim, é que você não sabe o que eu sei, né? Deixa eu te contar como é que funciona, eu tô aqui há mais tempo. Se você insistir, ele vai começar a falar mal de você para os outros, né? Até que ele vai te demonizar. Até que ele vai te demitir ou vai fazer com que você peça a demissão. Então, confrontar o cara, né, nunca é ideal. É a estratégia ideal. Então, você se aproxima. Eu tenho que conviver com esse cara. Levanta a cabeça. Né? Tem um ditado aqui no Sul que eu não vou reproduzir, né? Mas é o tal do não se mixa. Não se mixa, né? Então, por isso que todo mundo fala, todo mundo precisa de alguma certa dosezinha de narcisismo para você, né, poder conviver, fazer um match. Né, não é fazer match, é conviver. Então, primeiro, não se mixa. E segundo, não ataca, né? Então, vamos supor aqui, a Alessandra tem um comportamento narcisista. Em vez de apontar um defeito da Alessandra, eu posso me aproximar da Alessandra e falar de uma qualidade dela. Né? Ou enaltecer um ponto forte da Alessandra. E a gente se sente um pouco falso, ou até muito falso de fazer isso, mas eu garanto para você que o ego do narcisista ele é tão frágil que um elogio, a pessoa já diminui muito o seu poder de letalidade. Isso, e como o camarada ele está sempre assim, colocando aquela imagem da rede social perfeita, né? Se você não ataca os meus defeitos, mas você reconhece alguma coisa que eu queria colocar ali naquele post social, eu vou começar a baixar a guarda. Ah, legal, vai ser seguro, né, eu estar perto dessa pessoa, porque essa pessoa não vai expor meus podres, né? Essa pessoa reconhece, né, as minhas qualidades. Talvez você acabe encontrando realmente forças que essa pessoa tem. E aí vai ser muito mais fácil você conseguir conviver com ela. Porque quando a gente encontra as forças, e todos nós temos fraquezas, mas quando a gente encontra as forças de alguém, a gente também acaba provocando o melhor desse alguém, né? Agora, isso se você precisa conviver, né, com esse líder tóxico. E o ideal porque todo mundo fala, se você puder, não conviva. Esse é o ideal, né? E se também você estiver passando por... Eu tenho aí uma cliente que está passando por uns maus bocados com a chefia, né? E o que eu recomendo para essas pessoas? Se fortaleça. Sim. Se fortaleça primeiro pessoalmente, confiando no teu taco, fazendo os cursos que você precisa para se sentir mais segura, tendo amigos de verdade, tendo uma vida pessoal significativa e, se possível, na empresa, conquistando aliados nas áreas em que você vai, não se isolando em torno daquele microcosmos que o narcisista faz em torno de si mesmo, né? Confrontar nunca. Confrontar nunca vai ser producente. Mas vai de ladinho, né? Vai de ladinho. Não te mixa, né? Não confronta, mas não te diminua, né? Valorize, porque se for visto valor, né, você vai ser respeitado como alguém de valor. Mas assim, ó, não caia na ilusão, né, que esse camarada, né, vai deixar esse comportamento tóxico. Não deixa, né, Marco? Porque tem muitos reforçadores desse comportamento tóxico. Enquanto você está ali, se ele de fato é um líder de fato tóxico, o séquito dele, a cultura da empresa, a posição hierárquica, tem muitos reforçadores para esse comportamento acontecer, né? Verdade. Então, manual de sobrevivência na selva, não confronte, não se submeta. E qual é o meu plano B? O que eu faço para sair daqui? Tanto é que quem estuda a liderança tóxica, né,
é um caso clínico, né? Ainda mais se for associado a um comportamento narcisista. Mas o que o pessoal de fato estuda? Como que esse cara parou onde ele foi parar? Sim. Né? Então, os esforços das empresas é que novos líderes narcisistas, ou que a cultura narcisista não se perpetue na organização. E os líderes que eu tenho? É um passivo que eu vou ver como é que eu vou lidar. Por exemplo, quando você coloca lá carreira Y, ó, o cara é bom, etc, mas não vamos deixar ele perto das pessoas. Coloca ele aqui como um especialista técnico, né? Deixa as pessoas, né, com quem entende e sabe desenvolver pessoas. Então, as empresas têm esses artifícios, ou essas técnicas para tentar isolar, conter e não reproduzir o comportamento narcisista nas organizações. Muito bem. Gostei dessa coisa dos 4 blocos. Gostei pra caramba disso. Acho que isso organiza melhor o nosso raciocínio. Se você gostou também, conta pra nós. Não conseguimos explorar todo o tema, sobrou livro pra gente falar aqui. Isso é sempre bom, eu acho gostoso. Fiquei com vontade da gente falar no próximo Arenae sobre a questão do metaverso, mano. Opa! Porque a gente está projetando, já que a gente está falando em vidas projetadas, em imagem, em persona, está pegando muito forte essa possibilidade da inteligência artificial, do mundo da internet com realidade alternativa, né? Ou como eles dizem, realidade ampliada, né? Que você amplia a tua realidade presente, isso é uma das possibilidades. Ou que você vai para o mundo lá e tem um avatar para poder estar lá. Então, acho que vamos falar de metaverso no nosso próximo Arenae. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nos curta, nos siga lá nas redes sociais, né? @conexãoe, então conexãoe.com.br. E a gente se encontra então no próximo episódio. Até o próximo Arenae. Eita!